Olá! Agora a gente vai compartilhar um plano de aula para o ensino fundamental, especificamente esse para o ensino fundamental 1. Esses vídeos são fazem parte de um projeto para a finalização do estágio do curso de licenciatura em psicopedagogia que faço na Universidade Uninter. Vamos dar uma olhada nos slides? Muito bem. Então, a identificação primeiro, como eu falei, é para o ensino fundamental 1, para especificamente o 5º ano, e a área de conhecimento trabalhada vai ser Ciências Humanas e História. O conteúdo dessa aula, conforme a BNCC, ele tem como unidade temática Povos e Culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Quanto ao objetivo de conhecimento, vai tratar da cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. As habilidades que vão ser trabalhadas são essas aqui, certo? F05, né? Ensino Fundamental 05, HI 04. Associar a noção de cidadania com os princípios e respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Na verdade, esse tema de cidadania e direitos humanos são temas que vão permear ao longo de toda a vida escolar da criança. A cada ano em que ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo aprofundado essas temáticas e trabalhadas as habilidades. E também a habilidade aqui é F05, HI05, que é associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-os como conquista histórica. Então, levar a criança a perceber que a cidadania, na verdade, é o exercício dos direitos, essa aptidão em exercer os direitos em uma sociedade, os direitos dos povos das sociedades, e que elas, na verdade, esses direitos, na verdade, são frutos de uma conquista, né, de uma luta desse povo, dessa sociedade. Vamos lá. Quanto às competências, pela BNCC, existem as competências específicas que são de ciências humanas e as competências específicas que são de história. Então, as competências específicas das ciências humanas que estão sendo trabalhadas são 3, né? Primeiramente, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas no mundo contemporâneo. Então, a criança ela precisa analisar o meio que rodeia, perceber, né, aquilo que está acontecendo ao seu redor, né, considerando suas variações, como foi dito aí, de significado no tempo e no espaço, e, de fato, vir a intervir nessas situações do cotidiano, né, e se posicionar diante desses problemas, e mais na frente vamos ver que trazendo soluções para esses problemas também. Segunda competência é identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação social. Exatamente aquilo que a gente tinha falado, né? Então, ele se posiciona diante do problema do mundo contemporâneo e ele traz como contribuição as suas ideias e ações para a transformação desse espaço, né, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então,
na medida em que ele se posiciona, ele precisa construir argumentos que defendam as suas ideias, aquilo que ele conhece, né, em relação à sua realidade. Nas competências específicas de história, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Então, basicamente, o que já vinha sendo dito, né, compreender todo esse complexo histórico que o rodeia, todos esses mecanismos, todo esse sistema que envolve ele, todas essas estruturas, e nessa compreensão ele problematizar, se posicionar e intervir. Bom, como objetivos dessa aula, nós temos 5 objetivos, certo? Praticar a leitura e interpretação do texto através do livro indicado nos recursos, que para essa aula é o livro de Malala e o Lápis Mágico. Entender os conceitos relacionados ao direito, cidadania, exercício de direitos, né? Como a gente falou, a gente vai revisitar esses conceitos e levá-los a entender cada vez mais esses conceitos que têm a ver com isso. Construir uma percepção crítica em relação ao ambiente comunitário e social em que vive. Problematizar as situações encontradas em sua realidade e criar, mediante a produção de texto escrito, que vai ser a atividade final dessa aula, soluções para as problemáticas encontradas. A síntese do assunto, que é a fundamentação teórica, a gente traz aqui Vygotsky, né, que a gente sabe que ele propõe uma abordagem histórico-cultural na relação do indivíduo com a aprendizagem. Né, o indivíduo ele se relaciona com a aprendizagem através do meio social em que ele vive. E um dos seus seguidores mais conhecidos é o também psicólogo Alexei Leontiev. Fazia parte das pesquisas junto com Vygotsky, mas ele depois deu continuidade aos seus estudos e ele propôs uma teoria chamada teoria da atividade, né? Onde ele entende que os humanos eles são guiados pela intencionalidade e é na atividade que o sujeito se conecta com o mundo. E para ele, a atividade é um processo que inclui não somente manifestações externas observáveis, como também internas. Né? A questão da intencionalidade, de fato, é algo interno que se manifesta de forma externa. Né? Como ele falou aí, se realiza através de um conjunto de ações e operações cuja significação social é derivada de ações e operações coletivas. Na composição da teoria da atividade, a psique é entendida como uma forma de atividade vital do homem, a qual interage com o mundo de modo ativo, cumprindo ações práticas externas e ações psíquicas. Então, percebemos assim que a importância de se atribuir aos alunos atividades que sejam intencionais e dirigidas ao aprendizado. Na medida em que a criança irá se relacionando, atuando, ela vai aprendendo e descobrindo seu lugar no mundo e nos mais diversos ambientes em que ela vive, né? Observe-se que, no contexto da atividade docente, isso requer do professor construir procedimentos e estratégias de ensino, dentre outros elementos, e mediar o processo de ensino, que é uma concepção já trazida desde Vygotsky, né? A questão da mediação do processo de ensino e aprendizagem de modo a viabilizar o aprendizado do aluno, considerando os aspectos cognitivos, afetivos, históricos, de atitudes e de valores. Nesse sentido, a atividade de ensino pode dirigir a atividade de aprendizagem do aluno, de modo a lhe possibilitar organizar ativamente suas ações mentais, desenvolver funções psíquicas, né? Bom, para essas atividades intencionais e que permitam a mediação desse processo de ensino-aprendizagem, a gente traz uma literatura que será utilizada em sala como guia para trazer à baila a questão de que os alunos podem e devem ser protagonistas de suas histórias e, assim sendo, podem transformar a realidade em que vivem, sendo possível problematizar e buscar soluções para isso, né? Após a leitura, eles vão fazer
em sala uma roda de conversa para os debates, as crianças, para que nos debates eles possam desenvolver essas habilidades de diálogo, de fala, de escuta do outro que tem uma opinião contrária dele ou não, entre seus pares, né? Nessa constante busca aí pelas soluções e se permitir observar as questões por diferentes ângulos. Entendendo que a leitura ela não vai ser feita em sala, ela vai ser feita em casa, enfim, no momento extra classe, e eles vão trazer apenas a reflexão e a interpretação daquilo que eles já leram, já compreenderam. Já a construção do texto, ela permitirá mais uma vez a expressão das ideias, agora na linguagem escrita, tendo a ideia do livro apresentada como gancho para a expressividade, né? Então, ela vai se expressar na medida em que estiver escrevendo o seu texto, só que agora de uma maneira mais individual, né? Na roda de conversa vai ser uma expressividade mais coletiva e no texto escrito mais individual. Então, o desenvolvimento da aula é bem simples, vai ser essa roda de conversa inicial para essa troca de informações, essa troca de argumentos, de ideias, de propostas em relação ao que o livro trata. O livro se chama Malala e o Lápis Mágico e a Malala é conhecida internacionalmente por ser uma grande ativista, defensora do direito à educação entre as meninas, dentro do seu povo, e inclusive sofreu já atentado, né, contra a sua vida em relação a isso. Hoje mora na Inglaterra, onde desde que teve o problema da tentativa de assassinato em relação a ela, ela mora lá com asilo político, mas ela não é incansável nessa luta. Mas o livro ele aborda justamente esse desejo que ela tinha de mudar a realidade que ela via ao redor dela. E por que o lápis mágico? Porque ela via na televisão uma série que falava de um menino que tinha um lápis mágico e ele resolvia tudo com esse lápis. E ela queria que tivesse um lápis mágico. Mas ela descobriu que com as palavras dela, com o trabalho dela, ela poderia fazer essa mágica que ela tanto desejava, que era fazer as mudanças sociais, as mudanças no mundo que ela propunha. Então, eu vou trazer toda essa ideia do livro para essa roda de conversa e eles poderem expressar o que é que acharam, o que é que eles pensam em relação a isso, né? Depois a gente vai ter um momento de apresentação de conceitos, né? Que já que o livro trata de alguns conceitos como direitos, né? E falando sobre exercício de direitos, o direito à educação, o direito ao estudo, a questão cultural que envolvia lá o país, né? A sociedade que Malala vivia. Então, apresentação desses conceitos e melhor explicitação em relação a isso, né, sobre o que é cidadania, direito, justiça, exercício de direitos. E, ao final, a produção textual, né, e eles vão responder a pergunta, e se você tivesse um lápis mágico? Né, o que é que eles gostariam de mudar no mundo? O que é que eles acham que é necessário mudar no mundo? E aí deixar essa escrita livre para eles construírem, construírem o seu texto e eles argumentarem e propor suas ideias e colocar isso de forma escrita, exteriorizando assim todos esses pensamentos, desejos e sentimentos. Para avaliação, o aluno será avaliado pelo engajamento em sala, nas atividades propostas, né? Se realmente fez a leitura do livro, a participação na roda de conversa, suas contribuições, e né, se realmente há o desejo de ouvir, mesmo aquele que fica mais calado, mas será que ele está atento àquele que está ouvindo? Né? Então, esse engajamento nas atividades e pela entrega do próprio texto escrito, analisando sua argumentação, sua construção de ideias, claro que também
poderá ali fazer um trabalho associado com a questão do português, né? Da análise da produção de texto, mas realmente, na verdade, é observar, né, todo esse desenvolvimento aí nessa construção dessas ideias e desse engajamento na atividade. Os recursos para essa aula, né, como falei, a leitura do livro, que o nome dela é Malala Yousafzai, e Malala e seu lápis mágico, né, São Paulo, Companhia das Letrinhas 2018, a sala de aula com espaço para roda de debates no chão e o papel pautado para a construção do texto com o tema, e se você tivesse um lápis mágico e lápis borracha. Aqui, que eu já estava mostrando, tem a foto dela mesma, né, segurando o livro, porque o livro é de autoria dela mesma, só que numa linguagem para criança. A versão brasileira é igual, né, só muda aqui português, mas a capa é idêntica a essa. E é isso, acho que é uma história bem empolgante, eles vão se identificar bastante com a história dessa menina. E é isso, quero agradecer por ter ficado aqui até o fim e até lá!